Bem-vindos ao Mistérios de Londres, uma viagem através das sombras e enigmas que envolvem uma das cidades mais fascinantes do mundo. Londres, com sua rica história e sua vibrante cultura, é também um lugar onde o inexplicável se entrelaça com a cotidianidade. Que segredos estão escondidos em suas ruas? Que histórias esquecidas e enigmáticas aguardam ser descobertas em cada canto? Desde épocas antigas, Londres tem sido o cenário de eventos que desafiam toda a lógica. Histórias de fantasmas, desaparecimentos misteriosos e objetos sem explicação deixaram uma marca indelével na memória coletiva de seus habitantes. Mas o que há por trás desses relatos? Por que persistem ao longo dos anos? Como sussurros que não cessam. Os londrinos, com seu característico humor e curiosidade, alimentaram essas lendas, transformando sua cidade em um labirinto de enigmas. Você sabia que um corpo não identificado foi encontrado na praia de Somerton, junto a uma mensagem cifrada que nunca foi decifrada? Ou, que tal o mistério do rio Tâmisa, cujas águas testemunharam naufrágios e descobertas macabras? Cada objeto e cada história oculta uma parte do passado que continua intrigando aqueles que se atrevem a investigar. A aristocracia não se livra desses mistérios. O assassinato de Lord Lucan, um nobre que desapareceu sem deixar rastro, continua sendo um caso não resolvido que levanta mais perguntas do que respostas. O que aconteceu naquela noite fatídica? Por que ninguém conseguiu descobrir seu paradeiro? E o que dizer dos fenômenos inexplicáveis em lugares icônicos, como o Palácio de Buckingham? Dizem que algumas luzes piscam seguindo um padrão misterioso. É uma simples falha elétrica ou há algo mais profundo por trás desses lampejos que nos observa na penumbra? Os relatos de fantasmas também têm seu lugar. Desde o espectro do homem do chapéu coco que perambula pelo metrô, até as aparições de Ana Bolena na Torre de Londres, a cidade parece estar povoada pelas almas de quem partiu sem se despedir. Será que suas histórias continuam vivas no ar que respiramos? Os crimes não resolvidos deixaram sua marca. O quarto trancado de Mayfair, onde um crime desconcertante ocorreu, desafiou a polícia vitoriana e continua sendo um quebra-cabeça na mente dos investigadores. Como algo assim pôde acontecer? O teatro? A cultura e a literatura também foram tocados pelo mistério. O incêndio do Teatro Globe, que devastou o local onde Shakespeare deu vida às suas obras, deixou perguntas sem resposta. O que realmente causou essa tragédia? E se olharmos para o Museu Britânico, há rumores sobre a existência de uma biblioteca secreta, cheia de manuscritos proibidos que nunca viram a luz do dia. Que segredos poderiam conter esses textos ocultos? Esses são apenas alguns dos enigmas que Londres tem a oferecer. Cada história é um fio no vasto tapete de sua história, convidando-nos a explorar, questionar e nos maravilhar diante do desconhecido. Você se atreve a adentrar nos mistérios desta cidade cheia de surpresas? Em cada esquina, em cada rua, Londres guarda uma história que espera ser contada. Então, junte-se a nós nesta jornada pelos mistérios que desafiaram o tempo e a razão. Em 1948, uma descoberta misteriosa na costa da Austrália deixou a polícia e os investigadores com mais perguntas do que respostas. Foi encontrado um corpo não identificado. Um enigma que perdura ao longo das décadas. Mas, o que esse estranho caso tem a ver com Londres? O homem de Somerton, assim é conhecido, tinha em seu bolso um pedaço de papel com uma mensagem cifrada que nunca foi decifrada. E sua conexão com a capital britânica é mais intrigante do que parece. Que mensagens ocultas poderiam estar intercaladas nessa nota? A investigação revelou que o papel continha uma série de letras e números que desconcertaram criptógrafos e entusiastas de enigmas por anos. Alguns acreditam que poderia ser um código relacionado à espionagem, dado o contexto da época, logo após a Segunda Guerra Mundial. Mas por que um espião carregaria consigo uma nota não resolvida? E quem era realmente esse homem? A história não termina aí. À medida que mais pistas eram desenterradas, surgiram teorias que o vinculavam não apenas à espionagem, mas também a uma mulher que vivia em Londres. Dizem que ela tinha um nome. Jessie, que poderia ter sido sua amante, mas por que ela nunca se apresentou para reclamar seu corpo? A falta de respostas alimenta a lenda do homem de Somerton, um enigma que continua sem solução. As investigações também levaram a polícia a examinar os detalhes do local onde o cadáver foi encontrado. As circunstâncias eram estranhas. O corpo estava colocado de forma quase cerimonial, com um rosto sereno. Por que alguém se daria ao trabalho de colocar um morto dessa maneira? Esse detalhe levou muitos a pensar que o homem de Somerton poderia ter sido vítima de um crime.
ou até mesmo uma mensagem de alguém que queria que sua morte permanecesse oculta. Ao longo dos anos, foram exploradas múltiplas teorias sobre sua identidade, desde a possibilidade de que ele fosse um espião até a ideia de que poderia ter sido um homem que se retirou da vida pública. Mas, e quanto à sua origem? Alguns investigadores afirmam que seu sotaque era britânico, o que sugere que ele poderia ter vínculos mais estreitos com Londres do que se pensava inicialmente. Poderia ser que sua história estivesse intimamente ligada aos segredos obscuros da cidade? Em 1953, um investigador conseguiu extrair uma parte do código que parecia ter relação com um livro de poemas de um autor britânico. É possível que o homem de Somerton tenha deixado pistas sobre sua vida e sua missão em seus versos? A conexão literária adiciona uma camada a mais a este fascinante mistério. No entanto, a solução do enigma continua sendo tão esquiva quanto o homem em si. O fato de que nunca se conseguiu identificar esse homem, apesar das tecnologias modernas e dos testes de DNA, levanta mais perguntas. Que segredos estão escondidos em seu sangue? Poderia haver um parente que ainda caminha entre nós, sem saber da conexão que tem com este mistério não resolvido? A história do homem de Somerton se entrelaça com a própria história de Londres, uma cidade que já viu sua parte justa de tragédias e segredos. E enquanto isso, a mensagem cifrada continua sendo um desafio. Por que não foi decifrada apesar dos esforços de tantos especialistas? Esse aspecto do caso inspirou livros, documentários e até grupos de pesquisa que se dedicaram a tentar resolvê-lo. Mas realmente queremos conhecer a verdade? Ou pelo contrário, é o mistério que torna essa história tão cativante? Os investigadores exploraram cada canto desse enigma, e cada nova teoria parece abrir mais portas do que fechá-las. Às vezes, o desejo de desvendar um mistério pode levar a mais confusão. A história do homem de Somerton se torna um labirinto de especulações que nos captura e nos obriga a questionar a nós mesmos. Até onde você iria para descobrir a verdade? No final, o caso do homem de Somerton não é apenas a história de um corpo encontrado na praia. É um lembrete de que há coisas que podem permanecer ocultas para sempre, mesmo em uma cidade como Londres, onde a história está em cada esquina. Este caso nos convida a refletir sobre o que realmente sabemos e o que permanece na penumbra. É essa a essência de Londres, uma cidade cheia de segredos que nunca serão revelados completamente? Assim, o homem de Somerton continua sendo uma figura fantasmagórica em nossa cultura, um símbolo de todos esses mistérios que nos cercam. Cada vez que ouvimos seu nome, lembramos que há mais na vida do que podemos ver e que alguns segredos estão destinados a permanecer ocultos. As sombras da história muitas vezes são mais intrigantes do que a luz da verdade. E em Londres, essas sombras se alongam a cada novo mistério que surge. O rio Tâmisa, um espelho de história e mistério, tem sido testemunha de inúmeros segredos ao longo dos séculos. Mas, que segredos guarda em suas profundezas? Centenas de objetos foram resgatados de suas águas, desde artigos perdidos até restos de um passado esquecido. No entanto, nem todas as descobertas são tão inofensivas. Algumas delas despertam perguntas inquietantes sobre o que realmente aconteceu. Uma descoberta particularmente assustadora ocorreu em 1905, quando uma série de corpos foi recuperada do rio. Quem eram? Por que terminaram ali? As histórias de afogados no Tâmisa são tão antigas quanto a própria cidade, mas há algo que torna este caso especialmente perturbador. Os relatos indicam que alguns desses corpos não apresentavam sinais de terem estado na água por muito tempo, o que levanta a inquietante possibilidade de que algo mais sinistro estivesse em jogo. Em 1935, um objeto intrigante foi encontrado. Uma estranha caixa de metal que continha uma série de cartas e fotografias de pessoas desaparecidas. Como havia chegado ali? A conexão entre o rio e os desaparecimentos parece ser mais do que casual. As cartas escritas à mão detalhavam a angústia de quem buscava seus entes queridos. Mas, o que realmente havia acontecido com eles? Cada carta é um eco de um mistério que ainda ressoa nas ruas de Londres. E quanto aos objetos cotidianos encontrados no Tâmisa? Moedas, joias e até brinquedos de crianças, todos eles contam histórias de vidas passadas. Mas, por que tantos objetos terminam no fundo do rio? Alguns especialistas sugerem que poderiam ser o resultado de acidentes ou perdas, enquanto outros acreditam que poderiam ser parte de rituais esquecidos. O que nos dizem essas descobertas sobre a relação de Londres com seu próprio passado?
No ano 1970, um grupo de mergulhadores profissionais se aventurou a explorar as profundezas do Tâmisa. Suas descobertas foram surpreendentes, até aterradoras. Descobriram um antigo navio afundado, cheio de artefatos de uma época passada. Mas o que realmente os deixou inquietos foi encontrar restos humanos em seu interior. Quem eram esses indivíduos e o que lhes havia acontecido? Muitas vezes, o rio se torna um sepulcro para aqueles que desapareceram. Mas esta descoberta gerou mais perguntas do que respostas. As lendas urbanas também giram em torno deste rio. Dizem que os fantasmas daqueles que perderam a vida em suas águas vagueiam por suas margens, buscando a paz que nunca encontraram. É possível que o rio esteja habitado pelas almas dos que se afogaram? Alguns testemunhas afirmam ter visto figuras sombrias na névoa, sussurrando histórias de tragédia e dor. O que há de verdade nessas afirmações? À medida que as chuvas inundam o rio, os níveis da água sobem e descem, revelando uma nova série de objetos à vista. Alguns acreditam que o rio revela seus segredos de forma intencional, como se quisesse que o mundo soubesse o que guardou durante tanto tempo. Será que o Tâmisa tem uma memória própria, uma história que anseia ser contada? Cada vez que as águas se retiram, novas oportunidades surgem para descobrir o que se oculta no leito do rio. Nos últimos anos, foram realizados numerosos estudos sobre a poluição do Tâmisa. Com o tempo, o rio tem sido testemunha da transformação de Londres, desde seu auge industrial até sua luta pela limpeza. No entanto, o fato de que ainda aparecem objetos pessoais e corpos sugere que o rio guarda mais segredos do que podemos imaginar. É possível que a água mesma esteja tentando se comunicar conosco? Os arqueólogos começaram a ver o rio como uma cápsula do tempo. Cada descoberta é uma janela para a história da cidade, uma oportunidade para entender melhor as vidas que uma vez fluíram ao seu redor. Mas, o que mais poderia estar escondido em suas profundezas? Cada mergulhador que se lança no rio se torna um explorador do desconhecido, enfrentando a possibilidade de descobrir algo que poderia mudar nossa compreensão de Londres para sempre. O rio Tâmisa não apenas flui através da cidade, mas também flui através de nossas histórias. As narrativas que emergem de suas águas estão cheias de tristeza, mistério e, às vezes, esperança. Mas apesar de todos os relatos, o rio continua sendo um enigma. À medida que a tecnologia avança e as explorações se intensificam, a pergunta persiste: o que mais poderia revelar o Tâmisa? Cada vez que cruzamos uma de suas pontes, é possível que estejamos caminhando sobre um mar de mistérios. O rio tem sido uma testemunha silenciosa da história, e como tal, é um lembrete de que há muito mais em Londres do que parece. Talvez, ao aprofundar em seus segredos, possamos encontrar respostas para perguntas que ficaram sem resposta por gerações. Você está pronto para seguir o fluxo desses mistérios e descobrir o que o rio tem a oferecer? Em 1974, Londres se tornava o cenário de um dos mistérios mais intrigantes da história recente. Um nobre, Lord Lucan, se viu envolvido em um caso de assassinato que capturou a atenção do público e nunca deixou de ser objeto de especulação. Mas, o que realmente aconteceu naquela noite fatídica? Tudo começou na casa de sua ex-esposa, onde foi encontrado o corpo da babá, Sandra Rivet, brutalmente assassinada. As circunstâncias do crime eram inquietantes. Ela havia sido golpeada com um objeto contundente e, além disso, seu corpo foi encontrado na cozinha. Enquanto isso, Lord Lucan, o principal suspeito, havia desaparecido sem deixar rastro. Por que ele abandonaria o local de um crime tão horrível? As primeiras teorias apontavam que Lord Lucan havia tentado proteger seus filhos da cena do crime. No entanto, a situação se tornou mais sombria quando foi revelado que ele deixou o local logo após o assassinato, levando consigo seu carro e uma quantia considerável de dinheiro. Estaria ele planejando fugir desde o início? As perguntas se multiplicavam e a busca por Lucan se tornou uma caçada mundial. A polícia não tardou a emitir um alerta e, com o tempo, as notícias sobre seu desaparecimento chegaram a cantos distantes. Procurou-se na França, na Irlanda, até mesmo no continente americano, mas cada pista parecia se dissipar. Poderia ser que Lord Lucan tivesse encontrado uma maneira de desaparecer para sempre? Ou talvez tivesse cúmplices que o ajudaram a se esconder. Ao longo dos anos, surgiram avistamentos e rumores sobre seu paradeiro. Alguns afirmavam tê-lo visto em um pub no sul de Londres, enquanto outros diziam que ele havia mudado de identidade no exterior. Mas nenhuma dessas afirmações foi confirmada. Como é possível que um homem com tantos recursos e conexões pudesse se esvair sem deixar rastro?
Enquanto isso, a família de Lucan e seus amigos se encontravam em um estado de desespero. A angústia pela falta de respostas se somava à dor pela tragédia. O que poderia ter levado um homem aparentemente bem-sucedido e respeitado a cometer um ato tão violento e posteriormente a fugir? As especulações sobre sua saúde mental começaram a surgir. Mas eram apenas conjecturas. Com o passar do tempo, o caso de Lord Lucan se tornou um fenômeno midiático. Documentários, livros e programas de televisão reviveram o mistério, atraindo novas gerações que se perguntavam o mesmo. Onde está Lord Lucan? No entanto, apesar da atenção constante, o caso continuava sem solução. Em 2015, a polícia britânica anunciou que havia reaberto o caso, decidida a encontrar novas pistas que pudessem levar a Lucan. Seria possível que, após tantos anos, o paradeiro do nobre finalmente viesse à tona? A busca continuou, impulsionada pela esperança de que um dia a verdade seria descoberta. À medida que novos avanços na investigação se desenrolavam, a figura de Lucan se transformou de um nobre fugitivo em um símbolo de um mistério não resolvido. A história de sua vida e seu desaparecimento se entrelaçou com a de Londres, uma cidade que sempre esteve cheia de enigmas. É possível que seu legado perdure, mesmo na memória coletiva, como um lembrete de que às vezes a verdade é mais estranha do que a ficção. Os muitos relatos sobre Lord Lucan e sua família deixaram uma marca indelével na cultura popular. No final, o enigma não é apenas sobre um assassinato e uma fuga, mas sobre as sombras que pairam sobre a vida daqueles que se encontram presos entre o crime e a justiça. O que realmente significa ser perseguido por um crime do qual não se é culpado? E como se vive na sombra de um escândalo? A figura de Lord Lucan, seja como um vilão ou como uma vítima, continua a fascinar aqueles que ouvem sua história. Mas o verdadeiro mistério reside na falta de respostas. A pergunta que todos se fazem é: poderia ele ainda estar entre nós, oculto na penumbra da sociedade, ou se desvanecerá para sempre nas brumas da história? Enquanto o tempo avança, as especulações continuam. A história de Lord Lucan, com sua mistura de drama, traição e tragédia, persiste no ar de Londres, lembrando a todos que alguns segredos nunca são revelados. A busca pela verdade continua viva, assim como o interesse em desvendar os mistérios que cercam esta cidade emblemática. Assim, o caso de Lord Lucan não é apenas uma história de um nobre desaparecido, mas um reflexo da complexidade do ser humano. A vida, com seus giros inesperados e suas decisões fatais, pode levar qualquer um por um caminho obscuro. E no fundo, a pergunta persiste: será que algum dia conheceremos a verdade sobre o que realmente aconteceu naquela noite? As luzes do Palácio de Buckingham têm sido objeto de fascinação e mistério durante décadas. Você já parou para pensar no que realmente acontece por trás de suas majestosas portas? Alguns londrinos afirmam que, em noites claras, é possível ver luzes piscando no palácio. Mas o que significam esses flashes? É um simples jogo de luzes ou há algo mais por trás desse fenômeno? Os testemunhos descrevem padrões estranhos de iluminação, como se alguém estivesse tentando se comunicar com o mundo exterior. Poderia ser uma mensagem oculta da realeza ou um lembrete de épocas passadas. Muitos se perguntam se essas luzes são simplesmente uma falha elétrica, mas a coincidência de sua aparição com eventos históricos importantes levou à especulação sobre seu verdadeiro significado. Poderiam realmente ser sinais de algo que está se cozinhando no coração da monarquia britânica? Os rumores não se limitam às luzes. Alguns acreditam que o palácio é habitado por fantasmas de antigos monarcas. Então, essas luzes poderiam ser a tentativa de uma alma penada de chamar a atenção. A história de Buckingham está cheia de lendas de fantasmas, e as luzes misteriosas apenas adicionam lenha à fogueira da intriga. Ao mencionar a Rainha Vitória, disse que seu espírito ainda vagueia pelos corredores, buscando consolo e conexão com seu legado. Mas, e as teorias mais contemporâneas? Alguns pesquisadores sugeriram que essas luzes são parte de um elaborado espetáculo para atrair turistas. No entanto, aqueles que foram testemunhas das luzes insistem que há uma qualidade sobrenatural em seu piscar. Algo que vai além do comercial. É possível que a história do palácio esteja tão entrelaçada com o paranormal que os visitantes não consigam evitar sentir sua presença. Uma das histórias mais intrigantes é a do antigo farol que uma vez existiu no telhado do palácio. Esse farol, que se acendia em ocasiões especiais, disse que guiava os barcos no rio Tâmisa. Poderia ser que as luzes atuais sejam um eco desse antigo farol,
uma conexão com o passado que ainda perdura na escuridão da noite? Imaginar que um simples flash poderia ser um piscar do passado é fascinante. As luzes também foram objeto de numerosas investigações e documentários. Por que as pessoas sentem a necessidade de descobrir a verdade por trás desse mistério? Talvez seja porque Londres está cheia de segredos que esperam ser revelados. A busca por respostas a essas perguntas levou alguns a passar horas observando o palácio, esperando captar algo extraordinário. Mas há realmente algo extraordinário para ver, ou é apenas nossa imaginação que nos prega peças? À medida que a tecnologia avança, a ciência começou a explorar esses fenômenos. Poderia ser que as luzes sejam causadas por fenômenos naturais, como a refração da luz. No entanto, muitos ainda acreditam que há mais em jogo. A combinação do inexplicável e a rica história de Londres tornam esses mistérios irresistíveis. Os flashes das luzes parecem coincidir com certos eventos ocorridos no palácio. Alguns sustentam que toda vez que há uma mudança importante na família real, as luzes piscam com mais intensidade. Poderia ser um reflexo do estado emocional da monarquia, um indicador do que está por vir. Talvez através dessas luzes, a realeza busque se comunicar com seus súditos de uma maneira enigmática. Cada vez que uma nova história sobre as luzes do palácio emerge, a curiosidade coletiva se acende. O que acontecerá quando finalmente se descobrir a verdade? Poderia ser que os segredos do palácio sejam tão profundos que escapem até mesmo à compreensão humana? A ideia de que há algo oculto atrás dessas paredes é digna de um romance de mistério. Os londrinos transformaram essas luzes em um tema de conversa em cafés e pubs. Que histórias ouviram sobre elas? Desde teorias da conspiração até contos de fantasmas, cada relato adiciona uma camada a mais de profundidade ao mistério. A comunidade se une na busca por respostas, compartilhando suas próprias experiências e emoções relacionadas ao palácio. Com o passar do tempo, o mistério das luzes do Palácio de Buckingham perdurou. A atração pelo desconhecido é inerente à natureza humana. Talvez, no fundo, todos busquemos respostas que nos ajudem a entender nosso lugar no mundo. O que nos diriam essas luzes se pudessem falar? Nos revelariam segredos do passado ou simplesmente nos deixariam com mais perguntas do que respostas? A fascinação por esses mistérios não se limita apenas às luzes. Cada canto de Londres tem sua própria história para contar, e as luzes do palácio são apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior. Quantas mais histórias esperam ser descobertas nesta cidade cheia de enigmas? A busca por respostas é uma jornada que nunca termina, e cada nova descoberta apenas alimenta nossa curiosidade e desejo de explorar o desconhecido. Então, o que você acha? Acredita que as luzes do Palácio de Buckingham são simplesmente um fenômeno natural ou há algo mais profundo por trás de seu piscar? Da próxima vez que passar pelo palácio, reserve um momento para olhar para cima e se perguntar que segredos podem estar escondidos nessas luzes. Afinal, Londres é uma cidade que nunca deixa de nos surpreender e seus mistérios sempre nos convidam a continuar explorando. Quem é o Homem do Chapéu de Coco? Esta figura que deixou sua marca no imaginário coletivo de Londres é mais do que uma simples lenda urbana. É um mistério que intrigou gerações. Os relatos sobre este enigmático personagem proliferaram nas estações do metrô, onde se diz que aparece na escuridão da noite. Mas é apenas um produto da imaginação ou há algo mais por trás de sua presença? Dizem que o Homem do Chapéu de Coco veste um traje elegante, sempre impecavelmente apresentado. No entanto, seu rosto é borrado, quase como se estivesse envolto em um manto de névoa. Muitos afirmam tê-lo visto de relance, apenas para se deparar com o fato de que, ao virar a cabeça, ele já não está mais. O que realmente acontece nessas escuras e solitárias estações de metrô? É um fantasma? Um viajante perdido no tempo? As possibilidades são infinitas. Os testemunhos de quem afirma tê-lo visto são extremamente variados. Alguns descrevem uma sensação de calma e serenidade ao cruzar com ele, enquanto outros relatam um arrepio que percorre suas costas. Mas, por que essa figura capturou a atenção de tantos? O que faz com que sua presença seja tão inquietante? Talvez seja o ar de mistério que o rodeia, ou talvez a ideia de que, em uma cidade tão agitada, há um ser que caminha entre nós, alheio à realidade cotidiana. Pesquisadores do paranormal exploraram essa lenda. Alguns acreditam que o Homem do Chapéu de Coco é um espírito que protege os viajantes no metrô, guiando-os em direção à segurança. Outros, no entanto, argumentam que sua aparição é um aviso de que há mais no mundo do que podemos ver.
Poderia ele estar tentando se comunicar conosco? Ou é um lembrete de que há coisas que escapam à nossa compreensão? Algumas teorias apontam que essa figura pode estar relacionada aos eventos sombrios que ocorreram nas profundezas do metrô de Londres. Ao longo dos anos, acidentes fatais aconteceram, e muitos acreditam que as almas daqueles que perderam a vida no metrô podem estar presas no limbo, buscando respostas. É o Homem do Chapéu de Coco um deles? Um espírito vagando por um lugar onde a vida e a morte se entrelaçam de maneiras misteriosas? Mas não se limita apenas às estações do metrô. Há quem afirme que o viu em ruas solitárias, em parques em momentos de névoa densa e, curiosamente, em eventos relacionados à história de Londres. É possível que esse ser esteja vinculado à rica história da cidade? Alguns dizem que sua presença é um eco do passado, um lembrete dos segredos que Londres guarda em suas entranhas. As histórias sobre o Homem do Chapéu de Coco foram transmitidas de geração em geração. Em cada relato, há um matiz diferente, um detalhe que muda, mas a essência permanece. As pessoas que tiveram encontros com esse misterioso personagem se sentem unidas por uma experiência compartilhada, uma conexão que transcende o tempo. Mas, o que torna esses encontros tão especiais? Por que essas histórias perduram ao longo dos anos? A curiosidade humana pelo inexplicável parece ser um fio condutor que une todos que alguma vez sentiram sua presença. À medida que as luzes do metrô piscam e as sombras se alongam, o Homem do Chapéu de Coco se torna um símbolo do desconhecido. Em uma cidade onde os segredos estão à espreita em cada esquina, sua figura se ergue como um lembrete de que a realidade pode ser mais estranha do que a ficção. Mas, o que realmente significa sua aparição? É uma mensagem oculta que ainda não deciframos? As lendas urbanas frequentemente têm um fundo de verdade, e o Homem do Chapéu de Coco não é exceção. Alguns pesquisadores buscaram pistas na história de Londres, em particular nas épocas de maior agitação social e política. Poderia ser que sua figura represente um anseio por um tempo mais simples, ou talvez um aviso sobre os perigos que espreitam nas sombras da modernidade? A fascinação por esse personagem levou à criação de numerosas obras de ficção. Livros, filmes e até peças de teatro exploraram sua lenda, cada um trazendo seu próprio giro à história. Mas realmente podemos decifrar quem é o Homem do Chapéu de Coco? Ou sua essência permanecerá sempre envolta em mistério? As respostas podem ser tão elusivas quanto ele mesmo. Enquanto isso, os londrinos continuam compartilhando seus relatos, alimentando a lenda e mantendo viva a curiosidade. Cada nova história adiciona uma camada ao enigma desse personagem, tornando-o um ícone do inexplicável. A pergunta permanece no ar: será possível que o Homem do Chapéu de Coco nunca seja completamente compreendido? E que seu mistério seja o que o torna tão cativante? No final, o que realmente importa não é se podemos resolver o enigma do Homem do Chapéu de Coco, mas como sua presença nos convida a questionar nossa própria realidade, em um mundo cheio de certezas. Às vezes é o mistério que nos impulsiona a continuar explorando, a continuar buscando respostas nos cantos mais escuros da existência. Então, quem sabe, talvez um dia você se cruze com ele em uma estação de metrô. E nesse instante, sentirá que o mistério de Londres tocou sua vida de alguma maneira. Você se atreveria a olhá-lo nos olhos? Alguma vez você já sentiu que está sendo observado em um lugar que deveria ser seguro? A Torre de Londres, com sua rica história, é um lugar onde o passado parece ganhar vida. Mas o que dizer das almas que ainda rondam seus muros? Entre os relatos de tortura e execução, encontra-se o fantasma de Ana Bolena, uma das figuras mais trágicas da história britânica. Mas, por que seu espírito continua atormentando este lugar? Os visitantes e trabalhadores da torre relataram avistamentos de uma mulher vestida de branco, que caminha com passo firme, como se estivesse em uma missão. Poderia ser Ana Bolena, que foi decapitada em 1536? Aqueles que a viram dizem que seu rosto reflete uma mistura de tristeza e determinação. Mas, que mensagem ela tenta transmitir àqueles que se atrevem a cruzar seu caminho? As aparições não se limitam a Ana. Outros fantasmas também fizeram sua presença na torre. Alguns afirmam ter sentido a presença dos prisioneiros que sofreram em seus muros, como o nobre Sir Thomas More ou a rainha Catarina Howard. Que histórias essas almas penadas carregam consigo? E como suas tragédias ressoam em um lugar que foi testemunha de tantos eventos históricos? Um testemunho relata que enquanto estava na torre, ouviu sussurros que pareciam vir das próprias paredes. Que segredos esses muros guardam? A história da torre é densa e carregada de emoções.
desde ser uma fortaleza até uma prisão e um palácio real, não é natural que as emoções de quem viveu lá permaneçam no ar? A Torre de Londres não é famosa apenas por sua história, mas também pela lenda de que o destino da Inglaterra está ligado à presença de seus corvos. Dizem que se algum dia os corvos abandonarem a torre, a monarquia cairá. Mas que papel esses animais desempenham na história dos fantasmas que a habitam? Alguns acreditam que os corvos são guardiões das almas que foram injustamente tratadas. Estariam eles protegendo Ana Bolena e os outros espíritos do lugar? Ao longo dos anos, muitos tentaram captar evidências dessas aparições. Alguns gravaram ruídos inexplicáveis, outros tiraram fotografias onde aparecem figuras etéreas. Mas será que tudo isso é produto da imaginação? Ou há algo além do que nossos olhos podem ver? A ciência pode tentar explicar o inexplicável, mas a crença no sobrenatural persiste. Um grupo de turistas conta que durante sua visita, sentiram um calafrio repentino ao passar pela sala onde Ana foi condenada. Pode o ambiente de um lugar tão carregado de história afetar nossas emoções? Muitos afirmam que as energias dos eventos trágicos podem permanecer no ar, e que aqueles que são sensíveis a essas vibrações podem percebê-las de maneira mais intensa. A história de Ana Bolena não é a única contada na torre. Dizem que o fantasma do carrasco também ronda por ali, buscando redenção por seus atos. Mas o que o leva a continuar seu trabalho no além? Os relatos de suas aparições fascinaram gerações, e muitos acreditam que seu espírito está preso em um ciclo de culpa e arrependimento. Alguns investigadores paranormais passaram a noite na torre, em busca de respostas. O que encontraram? A maioria deles fala de uma sensação avassaladora de estar sendo observados, como se as almas do passado estivessem avaliando cada movimento. É possível que esses espíritos busquem contar sua história através de quem está disposto a ouvir? As lendas sobre a Torre de Londres são inúmeras, e cada canto tem uma história para contar. Desde as masmorras escuras até os quartos onde banquetes eram celebrados, cada espaço está impregnado de uma aura mística. Mas é a curiosidade que nos leva a buscar essas histórias, ou há algo mais profundo que nos atrai para o desconhecido? A fascinação pelos fantasmas da torre não se deve apenas à sua trágica história, mas também à conexão que muitos sentem com o passado. Ao visitar este lugar, não se percorre apenas uma estrutura antiga, mas também se adentra em um mundo onde o tempo parece desvanecer. Poderia ser que, ao explorar esses espaços, na verdade estejamos buscando compreender algo dentro de nós mesmos? À medida que nos aprofundamos na história de Londres, a torre se apresenta como um símbolo do poder, da traição e da dor. As sombras que deslizam por seus corredores são um lembrete de que a história está viva e que as almas que habitaram este lugar ainda têm muito a contar. Mas estamos dispostos a ouvir? Na próxima vez que você se encontrar na Torre de Londres, lembre-se de que talvez você não esteja sozinho. Um enigma perdurou ao longo dos anos no coração de Londres, um mistério que desafiou detetives e curiosos por igual. Falamos do caso da sala trancada em Mayfair. Como é possível que um crime ocorresse em uma sala selada por dentro, sem nenhum sinal de entrada ou saída? A história começa em 1873, quando a polícia recebeu uma chamada inquietante. Um homem havia sido encontrado morto em seu quarto, com a porta fechada e as janelas trancadas por dentro. Mas quem era esse homem e o que realmente aconteceu naquela sala? Seu nome era Sr. John Doe, um personagem enigmático que levava uma vida discreta. A sala, localizada em um elegante edifício de Mayfair, estava completamente intacta, sem vestígios de arrombamento ou luta. Como alguém poderia entrar e sair sem deixar rastros? Os investigadores estavam desconcertados. As teorias começaram a florescer, mas nenhuma podia explicar o que havia acontecido. A cena do crime revelou detalhes perturbadores. A vítima havia sido encontrada em sua cama, com uma expressão de terror em seu rosto. Não havia sinais visíveis de violência, mas havia uma estranha mensagem escrita em um papel. Algo que poderia ter sido uma pista, mas que apenas adicionava mais confusão ao caso. Era uma mensagem de socorro ou um aviso? A polícia se encontrava diante de um quebra-cabeça que parecia impossível de resolver. As especulações não tardaram a surgir. Alguns diziam que o Sr. Doe havia sido vítima de um assassinato premeditado, enquanto outros acreditavam que havia sido um suicídio encoberto. Mas como isso poderia ser possível em uma sala trancada?
As ideias mais descabidas começaram a tomar forma. E se um cúmplice estivesse dentro e depois conseguisse sair sem ser visto? Mas quem seria capaz de fazer algo assim e por quê? A pressão sobre a polícia aumentava. Os jornais cobriam a história com manchetes sensacionalistas, atraindo a atenção da opinião pública. Os vizinhos de Mayfair estavam intrigados e assustados, perguntando-se se o assassino poderia ainda estar entre eles. As teorias da conspiração proliferaram, e cada novo detalhe apenas alimentava a fascinação pelo mistério. Um detetive particular, decidido a resolver o enigma, decidiu investigar por conta própria. Ele se mergulhou na vida do Sr. Doe, buscando pistas que poderiam ter sido ignoradas. Havia inimigos ocultos em sua vida? Ou havia algo mais sombrio ao seu redor? À medida que a investigação avançava, o detetive descobriu que o homem tinha um passado complicado, cheio de segredos e sombras. Falou-se de conexões com sociedades secretas e de um possível vínculo com o crime organizado. O Sr. Doe era um homem que havia feito inimigos poderosos. A trama se complicava a cada passo. No entanto, as respostas continuavam a ser evasivas e o mistério da sala trancada parecia mais profundo do que nunca. Os meses passaram e o caso se tornou um daqueles mistérios que as pessoas ainda comentam em conversas informais. O que realmente aconteceu com o Sr. Doe? As teorias continuaram a girar e a história se transformou em lenda. Alguns afirmavam ter visto sombras na sala, como se o espírito do homem ainda buscasse justiça. Mas é possível que uma alma penada possa permanecer atada a um lugar assim? Com o tempo, o caso esfriou, mas a história não foi esquecida. Nos anos seguintes, a sala se tornou objeto de interesse por parte de investigadores e curiosos. Foram realizadas sessões de espiritismo e alguns afirmaram ter recebido mensagens do além. Poderia ser que o mistério nunca fosse completamente resolvido e que o espírito do Sr. Doe simplesmente estivesse buscando respostas? As histórias da sala trancada de Mayfair nos lembram que às vezes os enigmas mais intrigantes são aqueles que nunca se resolvem. A curiosidade humana sempre busca respostas e às vezes o mistério é mais cativante do que a verdade em si. O que você acha? O caso do Sr. Doe é simplesmente um crime que ficou sem solução, ou há algo além do que os olhos podem ver? A história da sala trancada nos convida a refletir sobre a natureza do mistério e nossa fascinação pelo desconhecido. O que você faria se encontrasse no meio de um caso assim? A vida está cheia de enigmas, e cada um de nós poderia se tornar o protagonista de sua própria história. Você se atreveria a desvendar os segredos de uma sala trancada? A resposta pode ser tão intrigante quanto a própria pergunta. O Teatro Globe, um ícone da história teatral de Londres, foi o lugar onde as obras de William Shakespeare ganharam vida diante de um público entusiasta. Mas você sabia que sua história também é marcada por um misterioso incêndio que deixou mais perguntas do que respostas? Em 1606, o teatro original foi consumido pelas chamas. No entanto, o que realmente intriga os investigadores é como o fogo começou. Foi um acidente ou havia algo mais sinistro em jogo? Na noite do incêndio, o teatro estava cheio de espectadores, desfrutando de uma representação de Henrique VIII. De repente, um estrondo ressoou no ar. O que poderia ter causado aquele ruído que alterou o curso da apresentação? Alguns afirmam que o fogo começou devido a um canhão que foi utilizado como parte do espetáculo, mas a história não termina aí. Poderia ter sido um ato deliberado para se livrar do teatro, ou talvez uma forma de vingança contra o próprio Shakespeare. Os relatos da noite fatídica são assustadores. Dizem que a fumaça e as chamas tomaram conta do edifício em questão de minutos, deixando os atores e o público em pânico. Como conseguiram escapar daquela armadilha mortal? As histórias de heróis anônimos que arriscaram suas vidas para salvar outros perduraram, mas o mistério da origem do fogo permanece sem resposta. Por que não foram tomadas maiores precauções quando o teatro estava cheio? Vários anos depois, um novo Globe foi erguido, mas a sombra do incêndio ainda pesa sobre sua história. Que segredos guarda o novo teatro? Alguns afirmam que há vestígios das antigas chamas nas paredes, como um lembrete do que ocorreu em 1606. Pode um lugar tão cheio de vida e criatividade conservar a memória de sua destruição? As teorias sobre o incêndio proliferaram com o tempo. Alguns investigadores sugerem que a falta de um sistema de segurança adequado na época foi um fator-chave. Mas foi realmente apenas um descuido humano? Outras vozes apontam para a possibilidade de sabotagem. Quem teria querido ver arder o teatro mais famoso de Londres?
As histórias de rivalidades entre atores e produtores da época são muitas. E não seria a primeira vez que uma competição se tornasse perigosa. Até hoje, alguns afirmam que o espírito do Globe está marcado por essa tragédia. Os visitantes do teatro relatam experiências estranhas, como luzes que piscam sem razão aparente e sussurros que parecem vir do nada. Poderia ser que os ecos daqueles que viveram o incêndio ainda perambulem pelo lugar. A energia de um evento tão dramático certamente deixa marcas no espaço. Vários especialistas em fenômenos paranormais tentaram investigar o local. Foram realizadas numerosas sessões de espiritismo e explorações noturnas, mas o que encontraram? Na maioria das vezes, apenas testemunhos que relatam sensações estranhas e presenças inquietantes. É possível que o teatro, um lugar de arte e expressão, também esteja preso em um ciclo de tragédia? A história do incêndio do Teatro Globe não é apenas um relato de destruição, mas também um símbolo da resiliência da arte. Apesar da devastação, o espírito de Shakespeare e seu legado perduraram, e o novo Globe se ergue como um testemunho da capacidade humana de superar a adversidade. Mas enquanto os atores continuam a representar as obras de outrora, o mistério do incêndio permanece vivo nas sombras, desafiando os curiosos a buscar respostas. Cada canto do novo Globe tem sua própria história para contar. Os espectadores podem sentir a magia do teatro, mas também a tristeza de sua história. É possível que cada apresentação esteja marcada pela memória daqueles que viveram o incêndio. As emoções que se desencadeiam no palco frequentemente se entrelaçam com a história do lugar, criando um ambiente de reverência e mistério. No final, o incêndio do Teatro Globe é um lembrete de que até os lugares mais gloriosos podem sofrer tragédias. A curiosidade sobre sua origem persiste, alimentando a imaginação de quem busca desvendar a verdade. Quanto tempo passará antes que o segredo por trás daquelas chamas seja revelado? Enquanto isso, o teatro continua sendo um centro de vida cultural, onde cada atuação é uma homenagem à sua história. Assim, ao caminhar pelas ruas de Londres e se aproximar do Globe, lembre-se de que você não está apenas visitando um teatro, você está pisando em um terreno carregado de história, mistério e tragédia. As chamas podem ter se apagado, mas o fogo da curiosidade continua ardendo no coração de quem busca entender os enigmas que cercam este emblemático lugar. Que outros segredos a cidade guardará sob sua superfície? Só o tempo dirá. A Biblioteca Secreta do Museu Britânico é um lugar que tem alimentado a imaginação de muitos. Mas o que há de verdade nos rumores sobre sua existência? Dizem que atrás das portas de um dos museus mais reconhecidos do mundo se escondem manuscritos proibidos, obras que nunca foram expostas ao público. Por que razão seriam mantidas em segredo? Que mistérios guardam essas páginas que poderiam mudar nossa compreensão da história? O Museu Britânico, conhecido por sua vasta coleção de artefatos e documentos, tem sido objeto de fascinação e especulação durante séculos. Mas, quem decidiu que certos livros e manuscritos não deveriam ser vistos pelo olho público? Alguns acreditam que esses textos contêm conhecimentos perdidos, enquanto outros sugerem que poderiam revelar verdades incômodas sobre a história da humanidade. Poderia haver um motivo obscuro por trás de seu ocultamento? Os rumores sobre a existência desta biblioteca secreta têm sido transmitidos de geração em geração. Fala-se de salas ocultas, acessíveis apenas para alguns poucos escolhidos. Quem são esses privilegiados e que critérios são utilizados para decidir quem pode entrar? Haveria um conselho secreto que regula o acesso a esse conhecimento proibido? Um aspecto intrigante desta história é o tipo de documentos que se acredita que se encontram na biblioteca. Há quem afirme que se guardam obras de autores censurados, tratados sobre civilizações desaparecidas e até textos religiosos que nunca viram a luz. Que segredos poderiam revelar essas obras se algum dia fossem publicadas? Poderiam mudar nossa percepção da história tal como a conhecemos? A fascinação pelo oculto e pelo proibido levou muitos a investigar mais sobre esta biblioteca. No entanto, até hoje, ninguém conseguiu encontrar provas concretas de sua existência. É possível que os guardas do museu e seus curadores estejam cientes deste segredo e decidam mantê-lo sob chave. A ideia de que há algo além do que é mostrado ao público é, sem dúvida, um poderoso atrativo. As lendas urbanas também desempenham um papel importante na história da biblioteca secreta. Dizem que alguns visitantes sentiram uma presença estranha ao percorrer certas seções do museu, como se as paredes guardassem histórias que não desejam ser contadas.
Poderiam essas experiências ser meras coincidências ou há algo mais em jogo? É possível que o museu esteja protegido por forças que preferem manter seus segredos a salvo? Os pesquisadores que dedicaram tempo a estudar o Museu Britânico encontraram referências a livros e documentos que não estão catalogados. O que isso significa? São simplesmente erros administrativos? Ou há algo mais sinistro por trás dessas omissões? A ideia de que documentos de importância histórica estejam perdidos no limbo do esquecimento é inquietante. O tema da censura também surge nesta conversa. Ao longo da história, muitos textos foram proibidos por diversas razões, desde considerações políticas até questões religiosas. Que textos poderiam ter caído nessa categoria e por quê? Que medos poderiam ter levado os responsáveis pelo museu a decidir que certas obras não deveriam ser compartilhadas com o mundo? Com o passar do tempo, a curiosidade pela biblioteca secreta levou muitas pessoas a realizar excursões e visitas ao museu na esperança de descobrir algum indício de sua existência. O que aconteceria se alguém, em sua busca, tropeçasse em uma porta oculta que leva a esses segredos? A perspectiva de encontrar um tesouro literário é, sem dúvida, emocionante e aterradora ao mesmo tempo. As teorias sobre o propósito da biblioteca secreta também são variadas. Alguns sugerem que poderia ser um esforço para preservar o conhecimento de civilizações antigas que poderiam ter sido mal interpretadas ou maltratadas. Que valor teria esse conhecimento no mundo moderno? Poderia nos proporcionar uma nova perspectiva sobre nosso próprio desenvolvimento cultural? À medida que as tecnologias avançam e o acesso à informação se torna mais fácil, surge uma pergunta: será possível que algum dia a biblioteca secreta seja revelada ao público? Ou continuará sendo um enigma que apenas alguns poucos poderão resolver? A ideia de desvendar este mistério é um desafio que poderia convidar gerações futuras a explorar além dos limites do conhecido. Na busca pela verdade, a Biblioteca Secreta do Museu Britânico se ergue como um símbolo dos muitos mistérios que ainda nos cercam. Quantas outras histórias estão esperando para ser contadas, escondidas entre as páginas de livros esquecidos? A curiosidade humana, esse impulso inato por descobrir o desconhecido, é o que nos leva a continuar buscando respostas, a continuar questionando o que nos rodeia. As sombras da história não são simplesmente vestígios do passado, são lembretes de que sempre há mais a descobrir. A existência de uma biblioteca secreta pode parecer um conto de fadas, mas no fundo, nos lembra que o conhecimento tem o poder de mudar o mundo. Estamos dispostos a descobrir o que se esconde atrás das portas fechadas? A busca pela verdade é um caminho cheio de enigmas, e cada passo que damos nos aproxima um pouco mais dos segredos que Londres ainda guarda zelosamente. No coração de Londres, há um enigma que tem intrigado muitos: a estátua do Homem de Marble Arch. Que segredos esconde esta figura de pedra? Muitos a viram, mas poucos conhecem a lenda que a rodeia. Dizem que, toda noite quando o silêncio envolve a cidade, a estátua muda de posição. Mas isso é apenas um mito ou há algo de verdade por trás dessas afirmações? Os londrinos compartilharam histórias sobre avistamentos em que, ao amanhecer, encontram a figura em um lugar diferente. Alguns afirmam que a estátua se desloca alguns centímetros, enquanto outros acreditam que pode mudar completamente de direção. Como é possível que uma estátua, aparentemente inamovível, haja dessa maneira? Existem diversas teorias a respeito. Alguns acreditam que é um fenômeno paranormal, um espírito que brinca com a percepção de quem a observa. Outros, mais céticos, sugerem que se trata de jogos de luzes ou sombras que criam a ilusão de movimento. Mas, e quanto às pessoas que afirmam tê-la visto se mover à plena luz do dia? A figura, que representa um homem com um chapéu de copa, tem sido testemunha da vida londrina por mais de um século. Ela se ergue em um ponto de encontro habitual para turistas e locais, mas sua história está salpicada de mistério. Alguns acreditam que a estátua está amaldiçoada e que sua mudança de posição é um aviso, um chamado para prestar atenção ao passado da cidade. Mas, que advertências poderia oferecer uma simples escultura? Alguns visitantes sentiram calafrios ao se aproximar, como se a estátua tivesse uma presença própria. As lendas urbanas cresceram ao seu redor, alimentando a curiosidade. É possível que aqueles que se atrevem a se aproximar demais da estátua experimentem uma estranha sensação de inquietação. Com o passar dos anos, Marble Arch se tornou um lugar onde os amantes do oculto se reúnem em busca de respostas.
Muitos afirmam ter capturado imagens da estátua se movendo, mas os céticos argumentam que poderiam ser truques de câmera ou ilusões ópticas. No entanto, a ideia persiste e cada vez mais pessoas se juntam à busca pela verdade. Os relatos de encontros próximos com a estátua são cada vez mais comuns. Alguns mencionaram ter ouvido sussurros na escuridão, como se a figura estivesse tentando se comunicar. O que um ser de pedra diria aos mortais que passam ao seu lado? A curiosidade humana parece não ter limites, e este enigma não é exceção. Muitos se perguntam o que aconteceria se ficassem esperando durante a noite, observando a estátua em sua vigília. Teriam coragem de desafiar a lenda e descobrir o mistério por si mesmos? A ideia de passar a noite em frente ao Homem de Marble Arch pode parecer um desafio emocionante, mas também pode ser uma jornada rumo ao desconhecido. Os historiadores documentaram a existência da estátua, mas sua história está cercada de lacunas. Por que este lugar foi escolhido para erigi-la? Que importância tem na narrativa de Londres? Alguns acreditam que sua localização tem um significado especial, um ponto de energia que atrai aqueles que buscam respostas para suas perguntas mais profundas. A conexão entre o Homem de Marble Arch e os mistérios de Londres é inegável. A cidade está cheia de histórias de fantasmas, de segredos ocultos e de enigmas que desafiam a lógica. Cada canto tem sua própria narrativa, mas a estátua se destaca por sua peculiaridade. Enquanto os turistas passam e os carros rugem ao seu redor, o Homem de Marble Arch permanece em seu lugar, como um guardião do tempo. Que segredos ele testemunhou ao longo dos anos? Que histórias poderia contar se tivesse voz? A curiosidade por descobrir mais sobre sua história nos convida a explorar. À medida que a noite se aproxima sobre Londres, a atmosfera muda. As luzes da cidade piscam e a estátua se torna um farol de mistério. Aqueles que se aproximam sentem uma atração que não conseguem explicar, como se a figura estivesse chamando-os. O que há por trás dessa conexão inexplicável? À medida que mais pessoas compartilham suas experiências, a aura de mistério em torno do Homem de Marble Arch continua a crescer. As lendas urbanas se entrelaçam com a realidade e a fronteira entre ambas começa a se desfocar. Estamos diante de um fenômeno real ou simplesmente diante da imaginação desbordante de quem passou por ali? A curiosidade humana é insaciável e o desejo de descobrir o desconhecido nos impulsiona a continuar investigando. A estátua se tornou um símbolo dos mistérios de Londres, um lembrete de que sempre há mais a descobrir, mais a explorar. Quem sabe que outros segredos se escondem na cidade que nunca deixa de surpreender. No final, o Homem de Marble Arch continua sendo um enigma, um ponto de encontro entre o real e o sobrenatural. Da próxima vez que você se encontrar diante desta figura de pedra, lembre-se de que por trás de cada mistério há uma história esperando para ser contada. Você está pronto para descobri-la? Cemitério de Highgate, um lugar que evoca mistério e melancolia, tem sido testemunha de inúmeras histórias ao longo dos anos. Mas o que realmente acontece entre suas tumbas e mausoléus? Muitos visitantes relataram encontros inquietantes, afirmando ter visto sombras escuras deslizando entre as lápides, mesmo durante o dia. Seriam essas figuras meras ilusões ópticas, ou há algo mais em jogo? Caminhando pelos caminhos deste cemitério vitoriano, não se pode evitar perguntar por que tantas pessoas sentiram a presença de algo sobrenatural aqui. Os relatos variam desde sussurros no vento até visões fugazes de silhuetas que parecem observar. Alguns testemunhas descrevem essas sombras como figuras humanas, enquanto outros sugerem que poderiam ser almas penadas. Mas o que realmente habita em Highgate? A história deste cemitério é fascinante por si só. Inaugurado em 1839, rapidamente se tornou um lugar de descanso para a elite londrina. Entre suas tumbas encontram-se personagens ilustres e sua arquitetura gótica o torna um local impressionante. No entanto, por trás de sua beleza há uma atmosfera inquietante. Poderia ser que as almas daqueles que descansam aqui não tenham encontrado a paz? Alguns visitantes afirmaram que as sombras parecem segui-los, como se estivessem sendo observados. Você imagina sentir que alguém está sempre ao seu lado, mesmo em um lugar tão silencioso como um cemitério? Essas experiências alimentaram lendas e mitos, levando alguns a investigar mais sobre a história dos que ali jazem. Mas que segredos poderiam estar escondidos entre as lápides? Uma das figuras mais mencionadas é a de um misterioso homem com um chapéu de copa.
Muitos afirmam tê-lo visto de pé entre as tumbas, observando em silêncio. Sua presença foi interpretada de diferentes maneiras. Alguns acreditam que é um guardião das almas, enquanto outros pensam que poderia ser o espírito de um antigo residente do cemitério. Que mensagem poderia estar tentando transmitir? Durante as noites de lua cheia, alguns corajosos se aventuram a Highgate em busca de respostas. Com lanternas em mãos, exploram os cantos mais escuros, esperando captar algum sinal do além. No entanto, muitos retornam com mais perguntas do que respostas. A curiosidade humana nos empurra a buscar o desconhecido, mesmo quando isso pode ser perigoso. Os fantasmas e as sombras não são as únicas coisas que intrigaram os investigadores. Estranhas manifestações de energia, como mudanças bruscas de temperatura e luzes inexplicáveis, também foram relatadas. Poderia ser que o lugar esteja carregado de uma energia que ainda não compreendemos? Ou talvez sejam os ecos do passado que ainda ressoam neste espaço sagrado. Ao longo dos anos, o cemitério de Highgate atraiu um número crescente de entusiastas do paranormal. Muitos vêm equipados com câmeras e gravadores, prontos para documentar qualquer fenômeno estranho. No entanto, nem todos os encontros são aterradores. Alguns visitantes compartilharam histórias de se sentirem em paz, como se o lugar lhes oferecesse consolo. É possível que haja um equilíbrio entre o terror e a tranquilidade aqui? O misterioso apelo de Highgate também inspirou inúmeras obras de ficção. Desde romances até filmes de terror, a ideia de um cemitério povoado por sombras faz a imaginação voar. Mas até que ponto essas representações se baseiam na realidade? Poderia haver algo de verdade por trás das histórias que perduraram ao longo do tempo? Os investigadores de fenômenos paranormais realizaram múltiplas visitas ao cemitério, tentando desvendar seus segredos. Mas é possível que a resposta ao que ocorre em Highgate esteja além de nossa compreensão. A ciência pode oferecer explicações, mas o mistério persiste. A busca pelo desconhecido é uma parte essencial da nossa natureza humana. Os testemunhos de quem visitou Highgate são numerosos e variados. Alguns falam de encontros aterradores, enquanto outros narram experiências de luz e amor. Pode-se dizer que as sombras representam o medo, enquanto as luzes simbolizam a esperança. Talvez o cemitério seja um reflexo da dualidade da própria vida. Com cada nova história que surge, Highgate se torna um destino ainda mais intrigante para os curiosos. A possibilidade de cruzar com o inexplicável atrai pessoas de todos os lugares. Mas no final do dia, o que realmente buscamos ao explorar esses mistérios? É a resposta ou simplesmente a emoção do desconhecido? As sombras do cemitério de Highgate nos lembram que há mais no mundo do que nossos olhos podem ver. Talvez a verdadeira essência desses encontros seja nos lembrar que a morte não é o fim, mas uma transição para algo que ainda não entendemos. Estamos preparados para enfrentar esses mistérios ou preferimos ficar na segurança do conhecido? Highgate é, sem dúvida, um lugar onde a história e o mistério se entrelaçam. À medida que continuamos explorando e perguntando, é possível que nunca cheguemos a uma conclusão definitiva. O que fica claro é que os ecos do passado e as sombras do presente continuarão ressoando neste lugar, convidando todos a descobrir seus segredos. Você se atreveria a explorar as sombras de Highgate? A cidade de Londres é um labirinto de segredos, um lugar onde as sombras parecem sussurrar histórias ocultas. Um dos mistérios mais intrigantes que rodeia esta metrópole é um túnel do metrô que, segundo alguns trabalhadores, não aparece em nenhum plano oficial. O que isso significa? Haverá um corredor subterrâneo que permaneceu no esquecimento, escondido à vista de todos? Os empregados do metrô compartilharam relatos sobre este túnel, uma passagem que parece existir em um limbo entre a realidade e a lenda. Alguns afirmam tê-lo encontrado enquanto realizavam tarefas rotineiras de manutenção, apenas para descobrir que não havia nenhuma referência a ele nos registros. Como é possível que um lugar tão grande e tão antigo como o metrô de Londres tenha um túnel que ninguém se lembra de ter construído? Imagine o espanto de quem se aventura por este misterioso corredor. A atmosfera é pesada, carregada de uma história que parece não querer ser revelada. Mas de onde vem este túnel? Que propósito teve no passado? As teorias são tão variadas quanto intrigantes, desde que poderia ter sido uma rota de fuga para nobres em tempos de crise, até um esconderijo para aqueles que queriam escapar do bulício da cidade. Dizem que este túnel tem uma entrada secreta em uma das estações mais antigas do metrô, mas encontrá-la é outra história. Quem se atreveria a explorar um lugar que parece ter sido esquecido pelo tempo?
A ideia de um corredor oculto nos leva a questionar que outros segredos poderiam estar sob nossos pés, esperando para serem descobertos. Alguns trabalhadores mencionaram que, ao adentrar no túnel, o ar se torna denso e frio, como se as próprias paredes estivessem carregadas de energia. Que tipo de história poderia ter deixado sua marca neste lugar? Fala-se de ruídos estranhos, sussurros distantes e sombras que parecem se mover na penumbra. Talvez seja a mente pregando peças, ou talvez os ecos daqueles que um dia caminharam por esses corredores. Os londrinos são conhecidos por sua curiosidade, e muitos se lançaram a investigar este mistério. Surgiram grupos de exploradores urbanos, armados com lanternas e câmeras, decididos a capturar a essência deste túnel. Mas o que realmente encontram? É um simples corredor abandonado ou um portal para algo mais sombrio? As histórias de encontros estranhos alimentaram a lenda e cada vez mais pessoas se sentem atraídas pelo mistério. Dizem que alguns saíram de suas explorações com mais perguntas do que respostas. Aqueles que tiveram a coragem de entrar falam da sensação de serem observados, de um ar de inquietação que os rodeia. É a história que se sente nas paredes que provoca essa sensação ou é algo mais sobrenatural? Cada relato se enriquece com novos detalhes e a lenda do túnel continua a crescer. Há também quem acredite que este túnel poderia ter sido parte de uma rede mais extensa, uma conexão com outros lugares da cidade. Que outras surpresas Londres nos reserva sob sua superfície? À medida que os exploradores continuam sua busca, a pergunta persiste: que segredos estão destinados a permanecer ocultos? Na vasta rede do metrô, encontram-se histórias de desaparecimentos e avistamentos inexplicáveis. Alguns afirmaram ter visto figuras vagando pelas plataformas, seus rostos indistintos, mas com uma presença que não pode ser ignorada. Poderia ser que este túnel seja um ponto de cruzamento entre mundos? A ideia é cativante e aterradora ao mesmo tempo. Os relatos sobre o túnel do metrô sem registro capturaram a imaginação de muitos. E o fato de que possa existir um fragmento de Londres que se desvaneceu da memória coletiva só aumenta seu apelo. Quantos outros mistérios permanecem por descobrir, esperando que alguém se atreva a procurar? As vozes daqueles que exploraram o túnel ressoam através do tempo, e cada experiência pessoal acrescenta um novo fio a esta complexa trama de mistério. Estão simplesmente buscando uma aventura, ou tentam desvendar um segredo que poderia mudar sua compreensão da cidade. A busca pela verdade muitas vezes pode ser mais fascinante do que a própria verdade. Cada canto de Londres está impregnado de história, e este túnel é apenas uma pequena parte de um quebra-cabeça muito maior. À medida que as lendas crescem, também cresce a atração pelo desconhecido, um desejo humano inato de explorar o que permanece oculto. O que mais poderia ser revelado nas profundezas desta cidade? O mistério do túnel do metrô sem registro é um lembrete de que Londres é uma cidade em constante evolução, onde o passado e o presente se entrelaçam de maneiras surpreendentes. As histórias que surgem de suas ruas e passagens subterrâneas são apenas uma pequena amostra da rica tapeçaria de vida que existiu e que ainda existe. Assim, enquanto continuamos a explorar os mistérios de Londres, nunca devemos perder de vista que as sombras podem guardar segredos que ainda não tivemos coragem de descobrir. Você se atreveria a fazer parte da busca? A cada passo que damos, lembremos que há histórias esperando para serem contadas, e talvez a próxima história que descobrirmos seja ainda mais surpreendente do que poderíamos imaginar. No coração de Londres, existe um segredo que perdurou ao longo dos anos, um enigma que parece resistir ao tempo e à lógica. Falamos da misteriosa história do relógio sem tempo da abadia de Westminster. O que há de especial neste relógio? Dizem que, escondido nos escuros porões da abadia, há um relógio que não marca as horas como os outros. Em vez disso, disse que suas mãos giram em torno de datas que, de alguma forma, estão conectadas a tragédias e eventos históricos de grande relevância. Como é possível que um simples relógio possa ter tal peso na história? Os rumores sobre este artefato alimentaram a curiosidade de muitos. Alguns afirmam que foi criado por um relojoeiro que, em sua obsessão pelo tempo, decidiu desafiá-lo. Em vez de seguir o ritmo do dia a dia, sua criação se tornou uma testemunha silenciosa de momentos sombrios da humanidade. Quem foi esse relojoeiro e o que o levou a tomar uma decisão tão peculiar? Poderia ser que, em sua mente, o tempo era uma ilusão, um conceito que os mortais usamos para dar sentido à nossa existência. Com o passar dos anos, diversos pesquisadores e curiosos se aventuraram a buscar o relógio.
Muitos exploraram os corredores da abadia, tentando desvendar seu segredo. No entanto, cada tentativa terminou em frustração. O relógio está realmente lá, oculto à vista, ou é apenas uma lenda urbana que se tornou parte do folclore londrino? Alguns acreditam que sua existência é um reflexo da própria história da abadia, um lugar onde ocorreram coroações, funerais e eventos que marcaram o destino da Inglaterra. Os relatos afirmam que o relógio, em seus momentos mais perturbadores, se ativa em datas específicas. Quais são essas datas e que eventos marcaram a história de Londres? À medida que se aproximam certas comemorações, há quem afirme ter ouvido seu sino tocar, embora ninguém o tenha visto. Os ecos de sua badalada ressoam como um lamento na penumbra. É possível que o relógio tenha a capacidade de lembrar, de reviver os momentos que deixaram uma marca indelével na história. Com cada história contada sobre o relógio, surgem mais perguntas. Que tragédias ele presenciou? Alguns teóricos especulam que o relógio poderia estar vinculado a eventos como a Grande Praga ou os bombardeios durante a Segunda Guerra Mundial. Cada um desses momentos marcou um antes e um depois na vida dos londrinos. Poderia ser que o relógio, com sua estranha forma de medir o tempo, esteja tentando nos comunicar algo vital sobre nosso passado? Aqueles que tiveram a sorte ou a desgraça de cruzar com o relógio falam de uma sensação estranha, como se o ar se carregasse de uma energia incomum. Essa energia é o eco das vidas perdidas, das histórias que ainda buscam ser contadas. As lendas contam que aqueles que se aproximam deste relógio podem experimentar visões fugazes dos momentos mais sombrios que ocorreram em Londres. O que é que realmente veem? É um lembrete da efemeridade da vida ou um aviso de que o tempo, em sua forma mais pura, é um ciclo que nunca termina? A Abadia de Westminster, um monumento que resistiu à prova do tempo, se torna assim uma espécie de guardião de segredos. Quantas histórias e mistérios estão encerrados em suas paredes? O relógio sem tempo é apenas uma das muitas camadas que compõem a rica história deste lugar. E enquanto alguns o veem como uma simples curiosidade, outros acreditam que é um símbolo do que significa ser parte de uma cidade carregada de história. Vários escritores e cineastas tentaram capturar a essência deste enigma, mas nenhum conseguiu desvendá-lo por completo. Por que é tão difícil acessar a verdade? Alguns sugerem que o relógio tem uma vontade própria, uma forma de se proteger daqueles que buscam explorar seu poder. Poderia ser que, assim como o próprio tempo, o relógio está destinado a permanecer nas sombras, lembrando-nos que há forças no universo que nunca poderemos compreender totalmente. No fundo, o relógio sem tempo da Abadia de Westminster se torna um espelho de nossa própria relação com o passado. Como lidamos com as tragédias que nos marcaram? Como lembramos aqueles que sofreram? Cada vez que se menciona o relógio, se abre um diálogo sobre o tempo, a memória e a forma como os seres humanos tentamos dar sentido ao que nos rodeia. Talvez o mistério do relógio não resida apenas no que é, mas no que representa. É um lembrete de que o tempo é um ciclo incessante, um fluxo constante de eventos que nos moldam. A história nos ensinou que o tempo pode ser tanto um aliado quanto um inimigo. E o relógio sem tempo poderia ser a manifestação dessa dualidade. Enquanto as sombras se alongam na Abadia de Westminster e o eco dos passos ressoa em seus corredores, o relógio permanece em silêncio. Um guardião de segredos que talvez nunca revelará. Que outras histórias esperam ser descobertas em Londres? O único que sabemos é que, em uma cidade cheia de enigmas, o relógio sem tempo é talvez o mais intrigante de todos. O que aconteceu em Londres em 1952 que deixou uma marca indelével em sua história? A névoa assassina, como é conhecida, foi um fenômeno que transformou a capital britânica em um cenário de caos e desolação. Mas o que a tornou tão letal? A resposta não é simples. Tratou-se de uma combinação de fatores climáticos e poluentes, mas o mistério persiste. Por que um evento desse tipo não apenas foi ignorado, mas se tornou um trágico lembrete da vulnerabilidade humana diante da natureza? Durante vários dias de dezembro, uma densa névoa cobriu a cidade, diminuindo a visibilidade a níveis alarmantes. As ruas se inundaram de um ar pesado, carregado de poluentes. Mas quais eram esses poluentes que provocaram tal desastre? Os registros indicam que a queima de carvão para aquecimento e a indústria estavam em seu auge, liberando enormes quantidades de dióxido de enxofre e materiais particulados. No entanto, como é possível que um fenômeno natural, como a névoa, se tornasse um assassino implacável?
A resposta reside na combinação da névoa e desses poluentes. A névoa se aderiu às partículas tóxicas, formando uma espécie de manto mortal que cobriu a cidade. À medida que a densa névoa se assentava, as pessoas começaram a adoecer. Mas quantas pessoas realmente sucumbiram a essa névoa assassina? Estima-se que milhares de londrinos sofreram complicações respiratórias. E calcula-se entre 4.000 e 12.000 mortes atribuíveis a esse evento. Um número aterrador, não é? No entanto, os detalhes dessas mortes permanecem envoltos em um halo de incerteza. Os hospitais ficaram sobrecarregados e a situação se tornou crítica. Mas como as autoridades lidaram com esse desastre? Apesar da gravidade do assunto, a resposta inicial foi inadequada. Muitos funcionários minimizaram a situação, e não foi até que os números começaram a aumentar que foram tomadas medidas. Que lições foram aprendidas com essa tragédia? A névoa assassina levou a uma maior conscientização sobre a poluição do ar e seus efeitos na saúde pública, mas, ironicamente, também despertou um interesse renovado na qualidade do ar que, em muitos aspectos, continua sendo relevante hoje em dia. No entanto, o mistério não termina aí. Anos após o desastre, surgiram teorias que questionavam a verdadeira magnitude da tragédia. Poderia haver fatores ocultos que contribuíram para a alta taxa de mortalidade? Alguns pesquisadores sugerem que a falta de preparação e a inadequada infraestrutura de saúde pública podem ter exacerbado a crise. Mas por que foram ignorados os avisos dos especialistas em saúde pública que já alertavam sobre a poluição em Londres? A névoa assassina também deixou sua marca na cultura popular. Filmes, livros e documentários exploraram esse evento sombrio da história londrina. Mas por que continua ressoando na memória coletiva? Talvez porque representa uma das primeiras vezes em que ficou evidente a interconexão entre o meio ambiente e a saúde humana. A névoa se tornou um símbolo da luta por um ar limpo e saudável, e seu legado persiste nas iniciativas ambientais atuais. Você sabia que o evento de 1952 também impulsionou mudanças legislativas significativas? A tragédia foi um catalisador para a implementação de leis mais rigorosas sobre a poluição do ar, como a Lei do Ar Limpo de 1956. Mas realmente houve mudanças significativas na qualidade do ar de Londres após esse evento? A resposta é complexa. Embora tenham sido feitos avanços, a poluição continua sendo um desafio em muitas áreas urbanas, incluindo Londres. Recentemente, os registros históricos foram revisados e novas pesquisas foram realizadas. Descobriu-se que não apenas a névoa foi responsável pelas mortes, mas também a falta de atendimento médico adequado. As pessoas que sofriam de doenças pré-existentes foram as mais afetadas, o que levanta a questão: estamos realmente preparados para enfrentar uma crise ambiental semelhante no futuro? A névoa assassina nos lembra que a natureza pode ser tanto bela quanto mortal. Enfrentamos um dilema constante entre o desenvolvimento humano e a saúde do planeta. Como podemos encontrar um equilíbrio? Talvez seja a hora de prestar atenção às lições do passado e trabalhar em direção a um futuro mais sustentável e consciente. Finalmente, o mistério da névoa assassina de 1952 não é apenas uma história de tragédia, mas também de resiliência. À medida que lembramos este capítulo sombrio da história de Londres, enfrentamos a responsabilidade de proteger nosso ambiente e, em última instância, nossas vidas. Estamos dispostos a aprender com os erros do passado para construir um futuro mais seguro? O tempo dirá, mas a névoa sempre estará lá, nos lembrando que o ar que respiramos é um tesouro que devemos cuidar. Durante a turbulenta época da Guerra Civil Inglesa, um tesouro de incalculável valor desapareceu em meio ao caos e à confusão. O que aconteceu com as joias da coroa? Por que nunca foram recuperadas? Esta é a história do tesouro perdido da coroa. Um enigma que deixou historiadores e caçadores de tesouros em busca de respostas durante séculos. Em 1642, a guerra estourou, dividindo a Inglaterra entre realistas e parlamentares. Nesse contexto, as joias reais, que simbolizavam o poder e a autoridade da monarquia, tornaram-se um alvo. Mas quem se atreveria a roubar um símbolo tão sagrado? Dizem que um grupo de realistas, ao ver que a derrota era iminente, decidiu esconder as joias para protegê-las de serem capturadas pelo inimigo. No entanto, seu plano não saiu como esperavam. Onde esconderam o tesouro? Existem diversas teorias. Alguns acreditam que as joias foram enterradas em algum lugar secreto nos arredores de Londres.
enquanto outros sugerem que foram levadas para um lugar mais distante, talvez para a França, onde ainda poderiam estar escondidas. Mas, que pistas deixaram para trás? Segundo alguns relatos, fala-se de um mapa que poderia indicar a localização do tesouro. Mas até hoje, ninguém conseguiu encontrá-lo. As joias da coroa não eram simples adornos, eram peças únicas, muitas delas com uma rica história de simbolismo e poder. Quem foram os últimos a vê-las? Alguns dizem que um grupo de leais ao rei Carlos I foi o encarregado de ocultá-las. Mas à medida que a guerra avançava, muitos deles morreram em batalha ou foram capturados. Isso deixou o segredo de seu paradeiro nas mãos de poucos, e com o tempo, a memória de sua existência se desvanecia. Ao longo dos séculos, foram realizadas numerosas expedições e buscas para encontrar essas joias perdidas. O que motivou tantas pessoas a arriscar-se na busca? A resposta é simples: o desejo de desenterrar um tesouro que poderia mudar a história. Mas, que consequências teria para quem o encontrasse? Algumas lendas afirmam que o tesouro está amaldiçoado, trazendo desgraças a quem tenta reclamá-lo. No século XIX, um grupo de arqueólogos amadores, atraídos pelo mistério, decidiu escavar em um antigo campo perto de Londres. Seu entusiasmo era palpável, mas no final encontraram apenas objetos de pouco valor. Poderia ser que o tesouro estivesse protegido por forças sobrenaturais? Há quem acredite que os espíritos de quem escondeu as joias ainda rondam o lugar, garantindo que jamais sejam encontradas. À medida que a história do tesouro perdido foi sendo transmitida de geração em geração, começaram a surgir relatos de avistamentos estranhos. Pessoas afirmavam ter visto luzes misteriosas nas noites de lua cheia, guiando-as para o lugar onde se acreditava que as joias estavam ocultas. Mas, são apenas lendas urbanas ou há algo mais por trás dessas histórias? Atualmente, a busca pelo tesouro da coroa continua a ser um tema de interesse para muitos. Programas de televisão e documentários exploraram a possibilidade de que as joias ainda estejam em algum lugar, esperando para serem descobertas. Quais são as motivações dos buscadores? Alguns o fazem pela fama, outros pelo dinheiro e outros simplesmente pela emoção de desvendar um mistério que perdura há séculos. Os historiadores tentaram reconstruir a história das joias perdidas, mas a falta de documentação dificultou sua tarefa. Poderiam as pistas estar escondidas em velhos diários ou cartas? A busca por esses documentos levou muitos a explorar arquivos antigos. Mas até agora, nada concreto foi encontrado. Neste ponto, é impossível não se perguntar o que aconteceria se alguém finalmente encontrasse o tesouro. Seria um momento de celebração ou de horror? A história demonstrou que os tesouros muitas vezes trazem consigo invejas e conflitos. A pergunta persiste: está destinado a permanecer perdido para sempre? Enquanto isso, o mistério do tesouro perdido da coroa continua vivo. As histórias são contadas em tabernas e reuniões, alimentando a imaginação de quem anseia por desvendar a verdade. Será que algum dia o segredo de seu paradeiro será revelado? Só o tempo dirá. Assim, da próxima vez que você caminhar pelas ruas de Londres, lembre-se de que sob seus pés pode estar escondido um fragmento da história. As joias da coroa, um símbolo de poder e riqueza, nos lembram que há segredos no passado que ainda esperam ser descobertos. Você se atreveria a fazer parte dessa busca? Quem sabe que mistérios você poderia desenterrar? No coração de Londres, um caso macabro deixou marcas indeléveis na memória de seus habitantes. Em 1950, as águas do rio Tâmisa revelaram uma descoberta que gelaria o sangue de qualquer um. O corpo de uma criança, encontrado dentro de uma mala. Mas, quem era esse pequeno? E que mistérios se escondem por trás de sua trágica história? As primeiras pistas começaram a surgir quando a mala foi encontrada por um grupo de trabalhadores que realizavam tarefas de limpeza perto da margem. Ao abri-la, encontraram algo que ninguém poderia ter antecipado. Em seu interior, jazia o corpo de uma criança de aproximadamente 3 anos. Mas o que tornou essa descoberta ainda mais inquietante foi a falta de identificação. Ninguém sabia quem era, nem de onde vinha. Como pôde chegar ali e por que foi deixado daquela maneira? A polícia se mobilizou imediatamente. Começaram a investigar, tentando descobrir a identidade da criança. Percorreram orfanatos, hospitais e lugares onde poderiam ter sido reportados desaparecidos, mas as pistas eram escassas. Quem poderia ter desejado fazer mal a um inocente? A comunidade estava em estado de choque, perguntando-se como era possível que uma criança tão pequena terminasse em uma situação tão desgarradora.
Com o passar dos dias, a história da criança na mala se tornou um enigma. Os jornais da época não tardaram a cobrir a notícia, chamando-o de o menino da mala. À medida que a atenção crescia, também aumentava a angústia dos londrinos. Quem era sua família? Por que não o procuraram? As respostas não chegavam, e a história se tornava cada vez mais sombria. Em uma reviravolta inesperada, descobriu-se que a criança havia sido vista em várias ocasiões antes de seu trágico destino. Algumas testemunhas afirmaram tê-lo visto na companhia de uma mulher que parecia estar cuidando dele. Mas ninguém conseguiu dar uma descrição clara. Será que essa mulher sabia mais do que dizia? Seria uma mãe que havia caído na desesperação? A polícia, desesperada para resolver o caso, lançou um apelo à comunidade. Retratos da criança foram feitos e distribuídos por toda Londres, na esperança de que alguém o reconhecesse. Mas apesar dos esforços, as semanas se transformaram em meses e o caso começou a esfriar. A pergunta que todos se faziam era: poderia ser que a criança nunca tivesse um lar? Eventualmente, as autoridades decidiram realizar uma autópsia no pequeno. Os resultados revelaram que ele havia morrido de forma violenta, o que transformou a investigação em um caso de homicídio. Mas quem poderia ter cometido tal atrocidade? E que motivações poderiam ter levado alguém a agir dessa maneira? Os investigadores se aprofundaram em um labirinto de teorias e especulações. Alguns sugeriram que a criança poderia ter sido vítima de uma rede de tráfico infantil, enquanto outros pensavam que sua morte poderia estar relacionada a um conflito familiar. No entanto, cada pista que seguiam parecia levar a um beco sem saída. Seria possível que o assassino ainda estivesse entre eles, observando como desmoronavam os esforços para encontrar justiça? A história da criança na mala se tornou não apenas um caso criminal, mas um símbolo da vulnerabilidade dos mais inocentes. Com o tempo, o caso foi arquivado, mas nunca esquecido. Na mente de muitos, a criança continuava sendo um lembrete de que por trás de cada mistério há um ser humano. Por que, em uma cidade tão populosa e barulhenta, ninguém se preocupou com ele antes de seu trágico desfecho? Anos depois, alguns teóricos do crime tentaram reexaminar o caso, esperando que novas tecnologias pudessem oferecer respostas. Com o avanço do DNA e outras técnicas forenses, a esperança de resolver esse enigma persiste. Poderia ser que a verdade sobre a criança na mala finalmente viesse à tona, décadas após sua morte? Atualmente, o local onde a mala foi encontrada se tornou objeto de interesse para curiosos e investigadores. Alguns afirmam que a energia do pequeno ainda pode ser sentida no ar, como se seu espírito estivesse buscando justiça, ou, ao menos, reconhecimento. É possível que o passado nunca se apague realmente. Que sempre haja ecos daqueles que sofreram em silêncio. A história da criança na mala nos lembra que os mistérios nem sempre têm respostas fáceis. Às vezes, as perguntas persistem e a verdade se torna um labirinto sem saída. Quem foi realmente essa criança e que legado deixou em uma cidade que continua sendo testemunha de tantas histórias não resolvidas? À medida que refletimos sobre esse trágico caso, nos resta um sentimento de inquietude. A vida pode ser frágil e, muitas vezes, os mais vulneráveis são os que mais sofrem. Em cada canto de Londres, cada sombra poderia contar uma história, cada rua poderia guardar um segredo. Estamos realmente preparados para enfrentar a verdade por trás dos mistérios que nos cercam? Sob as ruas de Londres, esconde-se um mundo que poucos conhecem, uma vasta rede de túneis que permaneceu na penumbra durante séculos. Mas que segredos guardam esses passagens subterrâneas? Por que foram esquecidos pela maioria da população? A história dos túneis de Londres é antiga e fascinante. Dizem que alguns deles datam da época romana, utilizados para o transporte de mercadorias e o acesso a fontes de água. No entanto, ao longo dos anos, esses caminhos foram objeto de numerosos mitos e lendas que despertam a curiosidade de quem ouve sobre eles. Será que realmente existem túneis que conectam lugares históricos ou são apenas histórias contadas pelos londrinos? Os mais intrigantes são aqueles túneis que parecem ter desaparecido dos mapas oficiais. Em várias ocasiões, funcionários do metrô afirmaram ter encontrado passagens ocultas, estruturas que não aparecem em nenhum plano conhecido. Como é possível que esses túneis tenham sido esquecidos? Haverá algo em seu interior que não deveria ser descoberto? As histórias de pessoas que exploraram esses túneis são igualmente cativantes. Muitos afirmam ter sentido uma estranha presença, como se o eco das antigas vidas que passaram por ali ainda ressoasse nas paredes frias. Que tipo de experiências tiveram esses valentes aventureiros?
Alguns falaram de vozes sussurrantes na escuridão, enquanto outros asseguram ter visto sombras se moverem entre as sombras. Poderiam essas manifestações ser produto de sua imaginação, ou há um verdadeiro mistério oculto na escuridão? Um aspecto fascinante desses túneis é sua conexão com a história de Londres. Durante a Segunda Guerra Mundial, por exemplo, foram utilizados como refúgios e passagens estratégicas para o transporte de suprimentos. Que histórias de bravura e sobrevivência estão escondidas em suas paredes? À medida que as bombas caíam sobre a cidade, muitas pessoas encontraram consolo e segurança nesses túneis, criando um vínculo emocional com esses espaços esquecidos. No entanto, nem tudo é história e nostalgia. A ideia de um túnel sem registro provoca inquietação. O que pode ser encontrado em um lugar que não figura em nenhum mapa? Há quem acredite que algumas dessas passagens foram utilizadas para atividades pouco recomendáveis ao longo dos anos. Que segredos obscuros poderiam estar relacionados a esses túneis? As especulações vão desde contrabando até encontros clandestinos, o que adiciona um ar de mistério à sua existência. Os túneis também foram fonte de inspiração para obras de ficção. Livros, filmes e séries exploraram essas redes subterrâneas, retratando-as como lugares de aventura e perigo. Mas quanto dessas histórias se baseia na realidade? A linha entre fantasia e história muitas vezes se confunde, deixando os espectadores se perguntando o que é verdade e o que é pura imaginação. À medida que mais e mais túneis são explorados, novas teorias sobre seu propósito original surgem. Alguns pesquisadores sugerem que essas passagens foram construídas não apenas para o transporte, mas também como refúgios para a elite, um lugar onde podiam escapar das tensões da vida na superfície. É possível que no passado esses túneis tenham sido um símbolo de status e poder, um segredo que apenas alguns poucos privilegiados conheciam? A tecnologia moderna permitiu que alguns aventureiros se equipassem com ferramentas para explorar essas passagens ocultas. Com câmeras e lanternas, documentaram suas descobertas e compartilharam suas experiências online. O que realmente descobriram? Alguns encontraram artefatos antigos, enquanto outros relataram a impressionante engenharia que foi utilizada para construir esses túneis. No entanto, os avisos são claros. Nem todos os túneis são seguros, e cada explorador deve estar ciente dos riscos. Enquanto isso, o interesse pelos túneis de Londres continua crescendo. Tours e expedições organizadas estão surgindo, levando curiosos a descobrir o que jaz sob seus pés. É este um passo em direção à revelação de mais segredos, ou estamos adentrando em um território que é melhor deixar na escuridão? A resposta a essa pergunta pode depender de quem se pergunta. Apesar de tudo que foi descoberto, muitos ainda se sentem atraídos pela ideia do desconhecido. O que mais poderia haver nas profundezas de Londres? Cada vez que uma nova entrada é aberta ou um passadiço esquecido é encontrado, despertam esperanças de que algum dia os segredos que permaneceram ocultos por tanto tempo sejam revelados. A curiosidade humana é insaciável e a história dos túneis de Londres é um convite para continuar buscando. Em conclusão, esses túneis não são apenas passagens de pedra e tijolo. São a memória viva de uma cidade que viu o passar do tempo, a guerra e a paz. À medida que continuamos explorando, talvez descubramos que os verdadeiros mistérios de Londres não estão apenas na superfície, mas também naqueles que aguardam ser desenterrados na escuridão. Você se atreveria a explorar o desconhecido? A aventura está apenas começando. Quem foi realmente Jack, o Estripador? Essa pergunta atormentou investigadores, criminologistas e curiosos por mais de um século. Em 1888, Londres foi abalada por uma série de assassinatos horrendos que desencadearam o pânico na população. As vítimas, principalmente mulheres que trabalhavam nas ruas, foram encontradas em condições desgarradoras, o que levou a polícia e a mídia a seguir cada pista com fervor. Mas por que esse caso se tornou um dos mistérios mais famosos da história? A resposta reside não apenas na brutalidade dos crimes, mas também na identidade do assassino. Apesar dos esforços da polícia e da imprensa, Jack, o Estripador, nunca foi capturado. Como é possível que um criminoso tão infame tenha conseguido evadir a justiça em uma cidade tão grande e vigiada como Londres? As cartas que supostamente foram enviadas pelo próprio assassino aumentaram o mistério em torno de sua figura. Algumas delas continham detalhes macabros sobre os crimes, o que levou muitos a acreditar que poderiam ter sido escritas por um gênio criminal. No entanto, a autenticidade dessas cartas tem sido objeto de debate.
realmente foram escritas por Jack ou eram simplesmente uma forma de alimentar o morbidez do público? A área de Whitechapel, onde ocorreram os assassinatos, se tornou um local de peregrinação para os amantes do mistério. As ruas, que na época estavam cheias de pobreza e desespero, abrigam agora uma história sombria que atrai milhares de turistas a cada ano. Que segredos guarda este bairro que foi testemunha de tão horrendas atrocidades? As teorias sobre a identidade de Jack, o Estripador, são numerosas e variadas. Alguns sugerem que poderia ter sido um médico, dado o conhecimento cirúrgico que demonstrava na forma como desmembrava suas vítimas. Outros apontam para um membro da realeza, o que adiciona um toque ainda mais intrigante a essa história. Poderia ser que um homem de alta sociedade estivesse por trás desses crimes atrozes? A imprensa desempenhou um papel fundamental no desenvolvimento desse mistério. Os jornais da época não apenas informavam sobre os assassinatos, mas também alimentavam a histeria pública. Com manchetes sensacionalistas, conseguiram transformar Jack, o Estripador, em uma figura quase mítica. Até que ponto a imprensa influenciou a percepção do público sobre os crimes e seu autor? As investigações da polícia, embora intensas, foram prejudicadas pela falta de tecnologia e métodos forenses avançados. Em uma era sem análise de DNA ou câmeras de vigilância, os detetives enfrentaram um quebra-cabeça quase impossível de resolver. O que teria acontecido se as ferramentas modernas tivessem estado disponíveis naquela época? Ao longo dos anos, surgiram inúmeras teorias sobre a identidade do assassino, desde o famoso médico da região até um açougueiro. Cada teoria foi objeto de estudo e debate. No entanto, nenhum desses candidatos pôde ser comprovado conclusivamente. Por que é tão difícil identificar um homem que aterrorizou uma cidade inteira, mesmo hoje em dia? O caso continua sendo objeto de novas investigações e documentários. Investigadores amadores e especialistas continuam buscando pistas nos arquivos históricos, tentando desvendar o mistério que perdura há tanto tempo. É possível que algum dia a verdade por trás de Jack, o Estripador, seja descoberta? Uma das razões pelas quais esse caso continua fascinando é sua conexão com a cultura popular. Desde filmes até livros, a figura do assassino foi reinterpretada de múltiplas maneiras, o que faz com que a história de Jack, o Estripador, ressoe tanto em nossa imaginação coletiva. As consequências desses assassinatos foram profundas. Não apenas provocaram uma mudança na percepção da segurança pública, mas também levaram a melhorias na atenção às mulheres em situações vulneráveis. Que legado deixou Jack, o Estripador, na sociedade londrina e além? As sombras do passado continuam a assombrar as ruas de Londres. Cada canto de Whitechapel parece sussurrar segredos daqueles dias sombrios, e a história de Jack, o Estripador, se tornou uma lenda que nunca deixa de surpreender. Quantos mais mistérios tão complexos e macabros nos aguardam nas páginas da história? A busca pela verdade sobre Jack, o Estripador, é um lembrete de que, às vezes, as respostas que tanto desejamos podem permanecer fora de nosso alcance. Estamos dispostos a aceitar que alguns mistérios estão destinados a permanecer sem solução, desafiando nossa curiosidade e nossa necessidade de entender? Em conclusão, a história de Jack, o Estripador, é mais do que um simples relato de assassinatos. É um reflexo da sociedade vitoriana, de seus medos e de suas obsessões. O que isso nos diz sobre a natureza humana e nossa fascinação pelo desconhecido? A busca por respostas continua, e enquanto houver perguntas, o mistério de Jack, o Estripador, permanecerá vivo na memória de Londres. O que faz uma cidade como Londres estar tão cheia de mistérios? Pode ser sua história, carregada de eventos surpreendentes e personagens enigmáticos que deixaram marcas indeléveis em suas ruas. Cada canto desta metrópole foi testemunha de segredos que, às vezes, parecem querer permanecer na penumbra. Quem não se sentiu atraído pelo desconhecido, por aquelas histórias que nos fazem questionar o que acreditamos saber? Os mistérios de Londres, longe de serem simples relatos, são como espelhos que refletem a complexidade do ser humano. Eles nos fazem refletir sobre a vida, a morte e o que há além. O que há por trás do desaparecimento do Lord Lucan? É apenas a história de um nobre perdido? Ou é um símbolo de nossa incapacidade de encontrar respostas? A fascinação pelo não resolvido nos leva a explorar o que está oculto e a buscar a verdade nos lugares menos esperados. Cada um desses enigmas se torna um fio que tece uma rede de curiosidade. Por que o rio Thames aguarda tantos segredos? As correntes deste rio arrastaram não apenas objetos,
mas também histórias que foram esquecidas. O que nos diriam aqueles corpos, aqueles restos? O rio é um guardião silencioso de um passado que ainda grita em suas águas. As luzes no Palácio de Buckingham também despertam a imaginação. O que significam aqueles piscadelas na escuridão? Serão sinais de uma linguagem que apenas alguns podem entender? Muitas vezes a história é contada não apenas através de fatos, mas de símbolos que nos convidam a olhar além do evidente. Londres, com sua atmosfera densa de história e mistério, nos convida a decifrar esses enigmas. E o que dizer da figura do homem do chapéu alto? Um espectro errante que, segundo as lendas urbanas, se move pelas estações do metrô. Ele é um simples mito ou uma representação das almas perdidas na grande cidade? Em cada sombra, em cada canto escuro, sente-se sua presença, lembrando-nos que, às vezes, o que não vemos pode ser mais impactante do que o que está à vista. O fantasma da Torre de Londres, a figura de Ana Bolena, também nos sussurra segredos do passado. Que história ela carrega consigo? As velhas pedras da torre são testemunhas de traições e amores perdidos, e seus ecos ressoam na memória coletiva. Cada aparição é um lembrete de que a história nunca é completamente esquecida. Sempre deixa uma marca em quem a habita. O caso do quarto trancado de Mayfair é outro mistério que nos leva a questionar a lógica. Como pode um crime ocorrer em um lugar selado por dentro? A mente humana, com sua capacidade de assombro e sua curiosidade insaciável, busca respostas em cada canto do inexplicável. Assim é como os enigmas nos ensinam sobre nós mesmos, nos confrontam com nossos próprios limites. As sombras no cemitério de Highgate também têm sua voz. Que histórias contam aquelas figuras escuras que aparecem entre as tumbas? Às vezes o passado se manifesta de maneiras que não podemos antecipar, deixando marcas que nos convidam a refletir sobre a fragilidade da vida. A memória dos que partiram permanece viva nos lugares que habitamos, lembrando-nos de que a morte nem sempre é o fim. O túnel do metrô sem registro e o relógio sem tempo da abadia de Westminster nos revelam que Londres é um labirinto de segredos ocultos. Que outros passagens não foram descobertos? Quais são as histórias que ainda permanecem na penumbra, esperando para serem contadas? Em cada canto desta cidade, há um mistério esperando para ser revelado. Uma história que anseia por sair à luz. E não podemos esquecer a névoa assassina de 1952. Um evento que marcou uma geração e que ainda gera perguntas. Como um fenômeno aparentemente natural pode causar tanta devastação? A história nos ensina que, às vezes, o que acreditamos conhecer é apenas a ponta do iceberg, e por trás de cada fato há uma rede de causas e efeitos que nos desafiam a entender o mundo. O tesouro perdido da coroa e o caso do menino na mala são lembretes inquietantes da dualidade da existência humana. A busca por riquezas e a tragédia podem coexistir em um mesmo relato, o que nos impulsiona a continuar buscando respostas mesmo quando estas são dolorosas. Talvez seja o desejo inato de entender nosso passado e, através dele, encontrar um sentido para nosso presente. Os túneis sob a cidade revelam uma rede de conexões que se estende além do visível. Que segredos guardam? Que histórias ficaram presas nesses passagens esquecidos? A curiosidade humana é inesgotável, e à medida que exploramos o desconhecido, descobrimos que cada mistério é uma porta para novas perguntas. À medida que refletimos sobre todos esses mistérios, surge a pergunta: por que se tornam parte de nossa cultura? Talvez porque nos lembram que, apesar dos avanços e da modernidade, há aspectos da vida que escapam à nossa compreensão. Londres, com sua rica história e sua atmosfera intrigante, continua sendo um lugar onde o inexplicável se encontra com o cotidiano, lembrando-nos de que os enigmas são parte de nossa existência. Enquanto encerramos este capítulo sobre os mistérios de Londres, é importante lembrar que cada história, cada enigma, é um lembrete de que a busca por respostas não tem fim. As sombras da história sempre estarão presentes, convidando-nos a explorar além do evidente. Em cada esquina, em cada rua, há uma história esperando para ser contada. E talvez, apenas talvez, nessa busca constante, encontremos não apenas o eco do passado, mas também um reflexo de nós mesmos.